a natureza, o ser e a ação, sendo que nesse encontro nosso, o conceito de natureza ele ultrapassa os ecossistemas, né? Natureza do latim quer dizer aquilo que nasce. Então, numa perspectiva mais ampla, natureza envolve o cosmos, né? Que também é uma entidade viva, que explode, que vem, que surge, enfim. E essa natureza da casa planetária em que nós habitamos é uma das camadas da existência desse grande mistério, como disse o Charles hoje de manhã. Nós somos também uma outra dimensão desse mistério. A Escola de Verão tem como tema um aspecto central, né, do caminho teosófico, que é uma das riquezas, uma das pérolas que veio do Oriente para o Ocidente, sendo que uma das propostas da Sociedade Teosófica era justamente trazer a luz do Oriente para o Ocidente. Uma proposta alinhada com essa era dar ao Ocidente uma compreensão da espiritualidade da antiguidade e revelar como, na espiritualidade da antiguidade, havia um fio que unia todas as tradições. A isso foi dado o nome de sabedoria teosófica, sabedoria divina. E dentro da sabedoria divina, Blavatsky e os demais autores foram delineando, revelando alguns dos aspectos dessa sabedoria que acompanhou a história da evolução da humanidade, né? E dentro disso veio o conceito do esotérico, né? E a título de introdução, eu gostaria de propor a vocês que aqui o esotérico ele é abordado de duas maneiras. Primeiro como uma chave para a compreensão do que há em comum entre todas essas tradições, sendo que as tradições espirituais da humanidade, essa é uma das proposições teosóficas, inclusive que está no título da principal obra de Blavatsky, a Doutrina Secreta. Dentro das tradições há um tipo de conhecimento que ultrapassa a apresentação do esotérico possível na literatura. Então vamos dizer, primeiro nós temos o conhecimento teosófico como uma leitura do esotérico, um entendimento mais filosófico do esotérico. Mas o coração do esotérico é algo que não pode ser passado pela literatura, né? O esotérico diz respeito ao que vem de boca a ouvido, tem relação com a experiência do mistério, a experiência direta do mistério, que necessita uma relação mais direta com alguém que já tem a experiência do mistério. É assim também no yoga. Os Yoga Sutras de Patanjali, por exemplo, que são sutras para a meditação do praticante, eles não podem vir, eles não vêm num livro, eles são, na tradição do yoga, o professor é que ensinava a parte que o livro não pode ensinar, né? Então, essa é a natureza do esotérico mesmo. E o nosso tema de hoje, dentro dessa perspectiva do esotérico, eu vou tentar delinear o que seria essa psicologia do yoga, né? Na qual a gente encontra uma fundamentação para as três vertentes desenvolvidas nessa escola, né? O yoga do discernimento, vamos chamar de yoga da sabedoria, o yoga do amor, que é o yoga da devoção, e o misterioso yoga da ação sem agente, da ação sem esforço, que é o Karma Yoga. Mas eu gostaria, primeiro,
de trazer esse livro do Dalai Lama. Parece um livro incendiário, né? Façam a revolução, não é? Façam a revolução. Quando você vai lá dentro do livro, ele está propondo que a grande revolução necessária é a revolução da compaixão. A partir da compaixão, todas as transformações necessárias se seguiriam. Então guardem isso um pouquinho, né? A dupla face do esotérico, e aqui uma passagem do Bhagavad Gita que diz: o reino da quietude que os sábios conquistam pela meditação é também conquistado pelos que praticam ações. Sábio é aquele que compreende essas duas coisas. A consciência mística e a ação prática são uma só em sua essência. Vamos ver se nesse encontro de hoje nós conseguimos aqui construir juntos um entendimento do que isso quer dizer. Qual é a ligação entre a vivência mística, a consciência meditativa, o despertar da sabedoria, o despertar do amor e também os mistérios da ação. Mas antes de entrar mais diretamente na questão de Karma Yoga, vamos lá, eu acho que isso aqui vai nos ajudar. Diz a ciência que explode o cosmos e, por meio da vibração e por meio dos elementos químicos liberados na explosão do Big Bang, depois na explosão das estrelas, todos os elementos químicos ajudam a compor o universo. Na perspectiva esotérica, se dá muita ênfase à questão da vibração, que o universo todo é criado por meio da vibração. E essa vibração é uma emanação do pensamento divino, né? Portanto, o pensar de uma consciência original, que nós poderíamos, ali, eu coloquei uma imagem do átomo como metáfora do pensamento divino. O pensar divino cria os universos e cria por meio dessa vibração, da vibração metaforicamente expressa no som. Por que eu trago a imagem do átomo? Porque o átomo ele é uma ideia misteriosa em si. O átomo, a física nos revela que ele é vazio. Mas a física nos diz que dentro desse vazio existe uma energia infinita e, ao mesmo tempo, existe informação. Ou seja, o código do universo, nessa dimensão imaterial, como um DNA cósmico imaterial, que existe no interior do átomo, nesse vazio do átomo, como energia e informação. Essa é a expressão que a física usa. Nós poderíamos traduzir isso como consciência. No vazio do átomo, na essência do átomo, está uma consciência infinita e ilimitada que traz um código, né? Esse código se expressa na vida dos seres que ele mesmo cria, como o código genético, né? O código genético vai revelar que nós carregamos o cosmos em nós, porque o projeto Genoma Humano revela que nós carregamos, como humanos, o DNA de espécies anteriores a nós, inclusive de espécies vegetais. E isso num meio mineral. Portanto, nós somos a representação dessa grande explosão cósmica. Na essência de tudo, essa consciência criadora, que ao se expressar, e como disse alguém no nosso painel, acho que foi a Regina, alguém, ao se expressa por amor, e por amor e atividade, cria e mantém o universo. Esse código ao qual nós nos referimos é o código que, ao expressar esse mistério, esse cosmos maravilhoso, é pura sabedoria. Pura sabedoria. Ao mesmo tempo, a força criadora e coesiva
que dá coesão ao universo, é uma bela metáfora do princípio do amor. Então, na própria criação do cosmos, você vê expresso a força criadora, a sabedoria que organiza todas as coisas e o amor que mantém tudo em coesão, incluindo as transformações pela qual toda a natureza também passa. Daí vem o yoga, um caminho que nasce na Índia com esse nome. Mas quando você vê mais de pertinho, ele está em muitas tradições. Ele está na China, né? Ele está no Japão, ele está no Egito. Nessas grandes civilizações, o caminho do yoga já se constitui num caminho, a diferença dos caminhos anteriores, que usavam a própria natureza, ou elementos da natureza, como plantas enteógenas, para abrir a consciência para a dimensão espiritual. Nessas grandes tradições já não se usa mais recursos internos. E numa sofisticação do caminho, numa evolução mesmo do caminho, o que é necessário é a habilidade para lidar com o mundo interior. A humanidade precisa, para sobreviver, primeiro desenvolver habilidades para lidar com o mundo exterior. Mas quando a sobrevivência é adquirida, existir simplesmente não é suficiente. Necessidades profundas da alma exigem que tudo tenha sentido. E nessa busca do sentido, nós acabamos precisando ou nos encaminhando para perguntas que exigem respostas sobre o nosso lugar no cosmos, né? A Índia busca uma resposta de que a resposta é que nós, como seres que somos a expressão desse grande mistério, só nos realizamos plenamente em termos de sentido quando redescobrimos em nós essa vinculação ao grande mistério. Mais ainda, a realização só se dá quando nós mergulhamos nesse mistério e vivemos diretamente o que nos ultrapassa, que está além de nós. Daí vem a metodologia do yoga. A metodologia do yoga é simplesmente tirar aquilo que impede que a consciência reconheça a sua vinculação ao grande mistério e que ela é ela mesma o grande mistério. Por isso que nos caminhos do yoga se fala de autorrealização como um encontro com o divino, um encontro com o sagrado. Por isso que no Gnana Yoga, que usa o discernimento, e foi muito bom que aqui muitas vezes isso foi esclarecido, que o Gnana Yoga não é o yoga do conhecimento e não é o yoga da intelectualidade, até porque provavelmente épocas anteriores da humanidade não conheceram o que hoje nós entendemos como intelectualidade. Muito provavelmente essa intelectualidade desconectada do resto do ser é uma criação mais recente da sociedade humana. Isso vem com o racionalismo, isso vem com condicionantes históricos. Na Índia não existia isso. A Índia é uma civilização que vive com a ideia do divino 24 horas por dia. Como um amigo nosso, Carlos Barbosa, esclarecia, a Índia é uma cultura mítica, ela trabalha com mito. O tempo todo as pessoas estão vivendo com o que nós consideraríamos como imagens míticas como realidade. Shiva, uma realidade concreta. Então, os ritos, as oferendas, não são feitas para imagens, são feitas para seres, né? Então, não é possível, a partir desse tipo de experiência, desenvolver uma intelectualidade como nós experimentamos. Portanto, quando nós falamos de Gnana Yoga, nós falamos do contato com textos que inspiram a dimensão divina em nós. E a partir da reflexão e a partir da meditação,
o discernimento vai se ampliando, o entendimento mais profundo da realidade espiritual vai se criando. Isso é o yoga. E a partir desse trabalho, a consciência vai se tornando cada vez mais intuitiva e menos racional. E assim, quando a intuição passa a se apresentar na consciência, o ato de pensar se torna também um ato espiritual. Quer dizer, o que está mais além do pensamento permeia o pensamento. Isso é Gnana Yoga. E o caminho do amor, o caminho da devoção, que é mirar a algo que nos ultrapassa e estabelecer com ele uma relação de entrega, né? Vai aos poucos gerando um amor que não quer nada para si. Portanto, esse amor ele vai se limpando, pouco a pouco, daquela tendência a querer para si, que tem como base um senso de existência separada, que é o impedimento para a experiência do mistério. Então, assim como o Gnana Yoga, por meio de um pensamento cada vez mais abstrato e intuitivo, sai do campo dos interesses pessoais e, portanto, dá uma certa pureza e leveza para o campo da consciência, né? Também o Bhakti vai gerando esse campo mental de amorosidade que desloca o foco da consciência de si e vai para algo mais. Da mesma forma, o Karma Yoga. Como expressão do poder criador do universo, né, o Karma Yoga se constitui também num caminho. E como diz o Bhagavad Gita há pouco, há uma relação entre a experiência mística, a consciência mística e a consciência da ação. E o ponto principal que liga as duas, e que na verdade liga os três elementos do yoga, né, é que o centro de consciência pessoal, né, vai se deslocando cada vez mais para dentro, sendo que quando nossa consciência está nos interesses do eu, e aqui não tem nenhum moralismo em relação a isso, porque os interesses do eu são também criações do divino. Inclusive, são interesses que permitem a sobrevivência. Ok? Permitem a sobrevivência. Do ponto de vista físico, do ponto de vista da manutenção da espécie, é para isso que veio, que a natureza constituiu esse centro de consciência pessoal, focado na sobrevivência, focado na manutenção da espécie, e que depois, quando o ego começa a se construir, para além da manutenção da espécie, para além do crescimento como humanidade, esse ego passa a ter necessidades que são bem dele. Necessidades de afeto, necessidades de pertencimento, necessidades de conquista, de superação. Tudo isso a natureza construiu como degraus da longa jornada da consciência divina, entrando num ser individual e no caminho para voltar para a sua própria casa. Eu coloco esse tema aqui na nossa reflexão, por quê? Porque a gente tem que saber a cultura onde a gente está. Nós vivemos a cultura da dicotomia. Não é assim na Índia. Essa visão de certo e errado, de branco e preto, essa visão deu margens a uma desqualificação do pessoal. Vejam que o pessoal foi uma estratégia da ordem criadora, da natureza nesse grande aspecto, para que a nossa espécie pudesse sobreviver. Quando nós falamos de yoga, nós não estamos falando mais das necessidades do eu de sobrevivência física ou sobrevivência emocional.
Nós estamos falando de outro tipo de necessidade, que é a necessidade de voltar para casa, de olhar para o mistério, de compreender o mistério. E aí então é que a lógica se inverte. Aquilo que antes era necessário para a evolução da vida e da consciência, que é o interesse pessoal, aqui passa a ser o impedimento. O que antes era necessário passa a ser o impedimento. Portanto, na trajetória do yogi, seja ele o yogi de antigamente, no campo original, como o yogi contemporâneo, o que traz uma outra complexidade, porque ser um yogi, ou buscar ter a experiência do yoga, nesse tempo histórico, exige adaptações que eu até provoco vocês para nós discutirmos melhor quando começar as perguntas. O que significa fazer yoga nesse tempo? É bem diferente de fazer lá, em certo sentido. Mas então, chega uma hora em que todo aquele investimento que a natureza fez na construção de um ser, de um corpo específico, humano, de uma psique humana, chega uma hora que essa psique está nos portais de uma outra esfera da existência. E é para isso que o yoga existe. Ele vem como um caminho que instrumentaliza o viver humano para retirar os impedimentos para a experiência desse mistério. E, curiosamente, os impedimentos passam a ser tudo aquilo que foi necessário para as fases anteriores da evolução. Só é possível olhar para esses condicionantes que permitiram a evolução da espécie como um impedimento quando a consciência tem já maturidade para olhar para si própria. Portanto, muita água passou embaixo da ponte, muito sofrimento já veio, muita frustração, muita decepção, muita dor, para que uma pessoa seja movida para a busca de respostas que possam cessar todas as dores. Então, yoga vem como uma metodologia para que a consciência humana passe a compreender a origem da dor e possa encontrar o elixir da vida eterna, como na metáfora da alquimia medieval, e experimentar as camadas mais profundas da consciência que tem a ver com aquilo que está lá dentro do átomo. Muito bom. Então vamos entrar um pouquinho mais na questão da ação, da metodologia. É muito difícil realmente falar desse assunto depois do painel brilhante da manhã, porque todos os pontos principais do que veio se constituir como Karma Yoga, o yoga da ação na inação, o yoga da ação sem esforço, já foi colocado pelos colegas. Porque é um aprendizado que tem, como todos os caminhos do yoga, tem camadas e camadas, né? São sucessões de níveis de profundidade, e qualquer um dos caminhos pelos quais você vai. O Karma Yoga começa como uma descrição, como um caminho altruísta, né? O que significa alter o outro, ter mais sensibilidade para o outro, tirar um pouco o foco da autossensibilidade ou do egocentrismo, nesse sentido mais básico da palavra, e passar a ter mais sensibilidade para o outro. Vamos olhar um pouquinho de onde vem? De onde surge a ideia do Karma Yoga? Uma ideia central para entender o karma, que vem da filosofia indiana, é a teia de Indra, que é a representação do princípio primeiro do conhecimento teosófico,
que é a unidade da vida. Nessa imagem da teia de Indra, o universo inteiro é como uma rede, como uma teia. E o ponto de intersecção dos fios são joias. Essas joias refletem todo o universo. Cada uma das joias reflete o universo. Essa é a teia de Indra. Cada joia, cada um de nós somos uma das joias dessa teia de Indra. Cada ser existente na natureza é uma das joias de Indra. E essa teia conecta todas as coisas. Daí que vem a ideia do karma. Porque para falar de karma yoga, primeiro a gente vai ter que entender um pouquinho mais o que é isso do karma, né? Kri significa ação em sânscrito, mas no contexto original é mais do que isso. Significa que se você puxar um fiozinho dessa teia, você mexe na teia inteira. O universo está o tempo todo se reorganizando, né? Cada joia dessas da grande teia emite energia. Emite energia. E a energia emitida por essas joias vai o tempo todo modificando a configuração da teia. Esse é o princípio da mutação, o princípio, como diz o Buda, da impermanência, né? O universo se movendo o tempo todo. E a ordem da mobilização, da movimentação do universo é definida pela ação desses muitos elementos, dessas muitas joias da teia, né? Porém, há uma característica na espécie humana, que é uma espécie de transição. Nessa perspectiva teosófica, nós somos uma espécie de transição, né? A vida veio evoluindo pelo mineral, aliás, antes pelos níveis energéticos, depois chega no mineral, depois ela vai para o vegetal, vai para o animal. Quando chega no humano, ela chega num portal, né? Porque o humano, dentro da grande teia, tem a função de fazer a conexão dessa vida que vai evoluindo cada vez mais, né, para um caminho de ascensão expressa no mito, na imagem do Ouroboros. A consciência vê a si mesma no mundo da manifestação. Ao chegar nessa fase de consciência pessoal que caracteriza o humano, autoconsciência pessoal, né, a ação vibratória, a ação criadora, deixa de estar definida pelos instintos ou tendências que organizam o comportamento das outras espécies, né? Aqui começa a ver um poder de escolha numa outra faixa diferente das outras espécies. E esse poder de escolha é caracterizado pela noção de eu, do eu separado. Então, essa consciência do eu separado faz com que a vibração gerada do eu separado deixe de seguir a grande ordem e passe a seguir os interesses do eu. Aí é que vem a ideia do karma. Porque na medida em que esse ser emite energia a partir desse centro pessoal separado, ele mexe na teia da vida para benefício de seus desejos, né? De seus desejos. E frequentemente, ao fazer isso, gera tensão na teia e gera sofrimento em outros seres. O que faz a teia? A teia é caracterizada por uma tendência à reorganização. Isso é karma. A tendência reorganizadora do universo faz com que as ações da pessoa, ou as ações de um eu separado, gerem uma reação de auto-organização ou de reequilíbrio da teia. Na prática, isso significa que tudo que nós fazemos volta para nós pela sabedoria da vida. Se você perguntar, por exemplo, a um lama tibetano o que é o karma, ele vai dar a resposta mais teosófica que você vai encontrar. Como fiz isso e escutei a seguinte resposta:
O karma é o fato de que tudo que nós fazemos, dizemos ou pensamos fica registrado numa camada profunda da nossa mente, que na literatura teosófica você vai chamar de corpo causal. Fica registrado numa camada profunda da nossa mente. Karma é reencontrar essas sementes em circunstâncias no mundo. Então você vai encontrar no mundo as consequências dessas sementes que estão registradas numa dimensão profunda da consciência. As 3 fontes de geração dessa energia são a ação, a fala e o próprio pensamento. O pensar cria karma. O karma, então, passa a ser, na vida humana, o elemento central. Porque tudo o que nós vivemos é karma. E diz o Ricardo que ele nos contou que escutou uma fala da Radha Burnier que dizia: o karma é o beabá da vida espiritual. Não, o karma é o ABC da vida espiritual. Aí ela diz assim, não, o karma é o A da vida espiritual. Porque a noção de karma começa a dar a um ser humano a compreensão das circunstâncias em que ele vive. E dá, junto com isso, o poder para alterar essas circunstâncias pelo uso consciente desse poder criador, do pensamento, da fala e da ação. Então, como acaba sendo ensinado, nós temos um certo grau de liberdade para escolher o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós fazemos. Ou seja, nós podemos escolher o que nós vamos plantar na terra, a semente que nós vamos plantar na terra. Mas, a partir do momento que nós fizemos essa escolha, a semeadura é líquida e certa. Ela vai vir. Portanto, o yogi, ou alguém que está na jornada espiritual, precisa aprender que ele é responsável pelo seu futuro e vai definir o seu futuro pela consciência no pensamento, a consciência na ação e a consciência na palavra. Disso vem a compreensão de que todo sofrimento que surge a nós vem de 2 causas. A primeira causa é que nós somos os causadores desse sofrimento. São ações nessa vida presente ou em vidas passadas que vão criar circunstâncias para esse sofrimento. E a segunda causa é que o sofrimento é inerente a esse estado em que está a vida no qual nós estamos vivendo. O sofrimento é inerente no mundo da manifestação. O mundo onde a vida é acompanhada da morte, em que o dia é acompanhado da noite, em que a alegria é acompanhada da tristeza. Nesse mundo de polaridades, nós inevitavelmente encontramos o sofrimento. Então, tem uma questão que é o sofrimento que eu crio. A outra é o sofrimento inerente à condição humana. Mesmo o mais sábio morrerá, como disse a Regina agora de manhã. Adoecerá. Perderá entes queridos. Então, enquanto não há uma leitura do real ampla o suficiente, sábia o suficiente, a ausência dessa sabedoria inevitavelmente resulta em dor. Por isso que o yoga é o caminho do autoconhecimento que leva à sabedoria. Por isso que o pensamento, a emoção e a ação são instrumentos para um caminho de sabedoria. Então, como nós já abordamos na nossa escola de verão, características do caminho do discernimento e características do caminho do coração, agora a gente vai entrar um pouquinho de onde vem, na questão de onde vem
a ideia do Karma Yoga. E ele surge no Bhagavad Gita, né? nos Upanishads, nos Vedas, que vem trazendo, enfim, o pequeno criador, o pensamento, a fala, o campo original da unidade. E essa é uma imagem que eu gosto, que é como se nós fôssemos crianças brincando nos campos do Senhor. Toda criança brinca, se diverte, cai e se machuca. E leva um tempo até essa criança entender de que jeito que ela se machuca. Na vida de uma pessoa está a metáfora de toda a jornada espiritual. Nós começamos imaturos e completamente encantados. A dor nos faz amadurecer ao mesmo tempo em que envelhecemos e tendemos a ir perdendo o encanto. Chega um momento com a maturidade em que o que nós aprendemos da vida nos dá um pouco mais de maturidade e sabedoria. E aí o encanto pode ser resgatado com a perspectiva toda da vida e com todos os ensinamentos que ela traz. Uma pessoa pode chegar a gerar no envelhecimento do seu corpo a juventude da alma, que faz com que tudo ganhe vida. Tudo ganhe vida, tudo ganhe sentido. E essa é uma boa encarnação, né? Essa é uma boa encarnação vivida. Quando ao chegar à fase final dessa encarnação, como diz Tolstói, né? Ele tem uma frase que é a seguinte: como podem dizer que a alma não existe, se quanto mais envelheço, mais luminoso me torno? Então, essa metáfora de uma só encarnação, como metáfora de toda a jornada, faz com que no final, o brilho, uma outra imagem que eu adoro, do David Thoreau, autor que eu também amo, que diz assim: uma fruta ganha sua cor mais brilhante pouco antes de cair. Pouco antes de cair. Então, essa ideia de crianças brincando nos campos do Senhor, é isso. Somos crianças espirituais aprendendo os mistérios, né? Que numa só jornada nós temos uma metáfora do que é toda a jornada de várias encarnações. Então começa o diálogo que vai ensinando sobre karma, né? Na conversa de Arjuna com Krishna, ele diz assim: ó Arjuna, permanecendo imerso na yoga, pratica todas as ações abandonando o apego a seus frutos, sendo indiferente ao êxito e ao fracasso. Essa imparcialidade mental chama-se yoga. Vocês percebem que isso não é um ensinamento para qualquer fase da vida, concordam? Essa equanimidade em relação ao bom e o mal, ela só surge quando uma pessoa tem uma perspectiva de vida maior, quando ela já tem mais algum grau de sabedoria. E aqui o ponto que ele coloca é o abandono aos frutos, abandono dos frutos da ação. Vamos entrar mais nisso. A ação comum praticada com desejos é muito inferior à ação unida à orientação da sabedoria. Portanto, ó Dhananjaya, busca abrigo na sabedoria que sempre orienta. Infelizes aqueles que desempenham ações apenas por causa dos seus frutos. E aí nos permite entrar realçar algo que eu já falei e que é essencial na psicologia do yoga. O que impede a sabedoria, né? O que impede a sabedoria é, vou chamar assim, o funcionamento normal. O funcionamento normal de viver na busca do desejo, viver com medo da dor, nos coloca meio que um barco sem rumo num mar revolto, né? Então, o que o Krishna ensina é: busca encontrar um eixo, onde você possa olhar
para o prazer, sem buscar avidamente o prazer, onde você possa olhar para a dor sem querer fugir da dor. Para e olha. Para e entenda a dinâmica do prazer, que significa a dinâmica do desejo, que é a esperança de que a felicidade está lá, naquela pessoa, naquela situação. E que, portanto, coloca a nossa felicidade para além do agora. Ou que o meu sofrimento está ali, e ele está chegando, e eu preciso fugir dele. Essas posturas da mente são posturas que nos tiram desse eixo de silêncio e consciência. A proposição de Krishna é: encontre um eixo de silêncio e de consciência onde você está. Olhe para a dinâmica do prazer, olhe para a dinâmica da dor. E você vai descobrir que esse próprio eixo que você busca, dele vem uma energia de dentro que é a energia do ser profundo. Energia da alma. Nesse silêncio, nessa presença, nessa capacidade de estar no aqui e no agora, no olhar com clareza para as dinâmicas que acontecem na nossa vida, a capacidade de olhar para as situações e discernir nelas o que ocorre, e daí é nisso que os mestres ajudam muito, porque eles nos dão uma prévia do que vai acontecer. E você pode observar isso acontecendo na sua vida. E isso vai criando esse centro, esse eixo, né, sobre o qual a gente vai explorar um pouco, entrar um pouco mais à frente. Como já te disse, ó nobre príncipe, há dois caminhos que vão à perfeição. O primeiro é o caminho do conhecimento e o segundo da ação. Uns preferem o primeiro, outros o segundo desses dois caminhos. Sabe, porém, que considerados do alto, ambos são um só caminho. Escuta. Por quê? Porque yoga é, acima de tudo, uma atitude no aqui e no agora, caracterizada por presença ininterrupta, desapego, permanência na prática, motivação correta. Nesse aspecto, estar em contato com o pensamento ou estar em contato com as ações, com o mundo das ações, emprega a mesma atitude. A ação que não tem um fim egoísta, ou uma ação que está a serviço do outro, uma ação que está a serviço da vida, ela vai retirando o foco desse centro de busca e fuga e vai gerando mais paz. O caminho do discernimento, que vai andando pelos opostos, não se apega a nenhum, busca uma compreensão mais profunda, e quando tem essa compreensão mais profunda, se desapega dos frutos da compreensão. Porque uma das características do Gnana Yoga é, depois que eu tiver um claro entendimento da realidade, abandona esse entendimento e começa de novo. Ou seja, a mente ganha frescor, a mente ganha liberdade, ela ganha amplitude, porque não se ilude com os limites do conhecimento. É melhor dizendo, ela reconhece os limites do conhecimento, mas o que ela busca é ir além das concepções. Ir para além das concepções. Na ação, a mesma coisa. Os frutos da ação não são o que importa, mas sim agir a partir da sensibilidade do ser mais profundo. Esse também é um bom jeito de falar do yoga. Existem ações que são feitas a partir do nosso ser mais periférico, esse que busca a sobrevivência e o prazer. E existem ações que vêm de um ser mais profundo,
que vem da sensibilidade, que vem da empatia, que vem dessa capacidade, como disse, acho que o Charles, todos os três falaram disso hoje de manhã, que vem dessa capacidade de percepção sensível do outro, né? Essa ação vai diminuindo a mancha da separatividade e, na medida em que ela evolui, vai carregando para dentro do ser, vai puxando para dentro do ser cada vez mais da energia do divino, né? Por isso que uma pessoa que age sem egoísmo, que se sente a serviço da vida e que tem esse discernimento, eu gostei muito da pergunta que foi feita, quais são os impedimentos que você fez, né? Os impedimentos, porque quando a ação inegoísta ela não vem acompanhada de discernimento, realmente ela pode criar problemas. Você vai querer ser o salvador do outro. E isso não existe. Mas, pois bem, vamos voltar ao Krishna. Aqui, essa já foi feita, a Regina já falou disso. Engana-se quem pensa que esquivando-se das ações e persistindo na inatividade, escapa dos resultados da ação. Quem nada começa não pode entrar no estado de paz eterna. A inatividade não conduz à perfeição. E, na realidade, nem há coisa que se possa designar pela palavra inatividade, pois tudo no universo está em atividade constante e nada pode subtrair-se à lei geral. Os homens, ó Arjuna, seguem sempre o meu exemplo. Por isso, se eu deixasse de ser ativo, esse universo cairia em ruína. Se eu não agisse, começaria a reinar uma confusão universal e minha inatividade seria causa de destruição do gênero humano. Como os que carecem ainda da luz espiritual fazem esforços para alcançar o que desejam, sendo a esperança de recompensa o estímulo de suas ações, assim deve o homem desenvolvido e iluminado agir abnegadamente pela causa do bem comum, conforme a lei universal. Acho que está suficientemente claro pelo que o painel disse aqui, que o que determina Karma Yoga é a motivação da ação. Motivação é uma palavra essencial em tudo que diz respeito à vida espiritual. Na verdade, a vida espiritual ela começa quando você passa a ter a motivação correta. Motivação é o início de tudo. Portanto, se a motivação passa a ser retirar a dor, não causar dor, gerar satisfação, gerar felicidade, né? Isso vai fazendo vibrar a ação, vai puxando ela própria, essa energia mais profunda da alma. E aqui um alerta que eu achei muito importante, que tem a ver também com a sua pergunta, Rafael, né? Porque no 3.26, começa uma sequência de aforismos aqui do Bhagavad Gita, que eu acho que são importantes para todos nós. Não deves confundir com essas ideias as cabeças dos homens inexperientes, cujo coração ainda está apegado às obras. Deixa-os fazer o melhor que podem, mas tu e os outros sábios devem agir em harmonia comigo, animando os outros à atividade e dando-lhes o exemplo. Daí que você se propuser, para quem não está preparado, não está no momento, nem está na busca, esse tipo de ideal de uma ação sem desejo, você gera realmente confusão na cabeça dessas pessoas. Porque também tem função a fase do existir em que o desejo é o professor, né? Se a pessoa não vive a experiência do desejo, a compreensão das consequências do desejo, né? E ela não, portanto, fortalece, eu acho que a palavra é essa, ela não fortalece em si a experiência do eu pessoal, ela nem tem o que transcender, porque ela ainda está disforme, não chegou a entender o que está acontecendo na vida dela, né? Entretanto, os que conhecem a verdade inteira devem acautelar-se para não ofuscarem com ela
o fraco entendimento daqueles que ainda não estão preparados para conhecê-la, porque as doutrinas prematuras poderiam confundir e desviar estes da sua atividade. Aqui um pouco, voltando a essa pergunta, alguns efeitos nefastos, né? Primeiro, a Annie Besant, no livro Karma e Dharma, ela alerta para isso em muitas outras passagens, de que quando você entra em contato com ensinamentos dessa ordem, que dão uma interpretação para o desejo que é negativa, diferente do que a nossa cultura valoriza, né? Na nossa cultura, desejo é sinônimo de felicidade, ou paixão é sinônimo de felicidade. Então nós buscamos a paixão porque ela tem a promessa da felicidade, né? Como eu disse antes, é preciso um pouco de maturidade na caminhada para começar a questionar isso e compreender os limites do desejo. E uma maneira bastante imatura de lidar com a natureza de desejos é simplesmente esfriá-lo, é contê-lo, é reprimi-lo, é construir um modo frio de ser. Isso é um grande impedimento espiritual, porque a espiritualidade é sempre associada à sensibilidade. Espiritualidade é sensibilização da consciência, não dessensibilização da consciência. Então, um mau entendimento desses ensinamentos pode levar a essa figura que se desumanizou. A tendência é que essa figura desumanizada, falsamente espiritual, vai ser o maior julgador dos outros que você vai encontrar. E eu lembro a vocês que uma importante pesquisa na história da psicologia da personalidade, feita por um camarada chamado Gordon Allport, revelou que justamente no meio religioso é onde nós encontramos os maiores índices de preconceito. Ao mesmo tempo em que nos cenários religiosos você também encontra os maiores níveis de altruísmo e compaixão. O que determina se uma pessoa está num polo ou no outro é o grau de sensibilidade. Porque quando a sensibilidade é atrofiada, a espiritualidade vai ser substituída, sabe pelo quê? Por poder. Por jogos de poder. Em que uma das bases é a oposição. A outra é justamente o julgamento dos outros e a classificação dos outros em certo e errado. Já na dimensão do coração, da sensibilidade, da compaixão, o que há é a sensibilidade para a experiência do outro, não pelo julgamento. E um outro efeito, que eu há muitos anos atrás cunhei esse termo, a síndrome da santidade precoce, que é típico da imaturidade espiritual. Quando a pessoa lê ou escuta exemplos de ação de grandes seres, passa a criar uma imagem de si próprio, que emula esses exemplos, né? Perdendo o contato com quem realmente ela é. Ela passa a viver um eu idealizado e não o eu real. Ao entrar nesse jogo do eu idealizado, ela perde chão e sai do campo onde realmente a evolução ocorre, né? Que é no nível do real, de como nós, como pessoas, funcionamos. Porque, nesse aspecto, psicologia e espiritualidade são termos difíceis de você definir, de você separar. Porque o campo de trabalho espiritual é Kurukshetra, que é, como está no Bhagavad Gita, o campo de batalha é a mente humana, é a experiência subjetiva humana, né? Esse é o campo da espiritualidade, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, como isso se expressa no mundo. Isso é Karma Yoga. Como esse campo interno vai se expressar no mundo, né? Então, esses são dois impedimentos a se tomar cuidado. Aqui, um pouco da ideia
de como o karma se cria, mas isso é mais apropriado para uma aula sobre karma nas reuniões regulares da Sociedade Teosófica, e eu não vou entrar muito nisso. Basta dizer que nós estamos o tempo todo gerando causas, gerando situações futuras, com pensamento, com ação e com palavras. E é importante dizer que quanto mais uma pessoa amadurece, mais ela gera bom karma. Ela vai gerando bom karma. Com o passar da evolução, essa maturidade espiritual ela vai se configurando como uma tendência a bons cenários na vida dela, que são consequências das boas sementes plantadas no passado. Eventualmente, como todos nós, uma pessoa que já está mais avançada no caminho vai precisar enfrentar o que ela semeou no passado, que também não é bom. E dessa maneira, a teia de Indra vai se recompondo. O que diz ali karma acumulado, o karma acumulado é toda aquela carga é toda aquela sementeira que nós carregamos no profundo da nossa mente. O karma maduro é aquele que vai aparecer nessa encarnação. E a informação é aquele que você está criando aqui e agora. E que já criou nessa vida. Então, nós temos nós temos uma sementeira fértil dentro de nós. Inevitavelmente, teremos que ver essas plantas florescerem. Mas uma pessoa madura, não na fase final de maturidade, não nos melhores fases da maturidade, mas quando ela está madura o suficiente, ela já sabe não provocador. Pelo menos não das formas mais usuais. E aí as sementes vão florescendo com flores cada vez melhores, mais bonitas, a vida vai se tornando mais interessante. E se você imaginar que uma pessoa pode chegar ao ponto, hipoteticamente, porque isso tende a não ser assim, hipoteticamente, se uma pessoa consegue praticamente zerar a geração de karmas negativos e gera muitos karmas positivos por meio do seu trabalho, do cuidado com os outros, mas ainda com um centro pessoal, ou seja, comprometido com os frutos da ação. Eu quero gerar isso de bom para você. Eu vou gerar isso de bom para mim, eu vou gerar isso de bom para minha comunidade, eu vou gerar isso, eu vou fazer 1000 coisas. E você pode imaginar, hipoteticamente, que uma pessoa vai ter uma vida paradisíaca. Bom, foi isso que Buda Gautama viveu. Uma vida paradisíaca. Tão cheio de bom karma, que estava tudo resolvido na vida dele. Sequer precisava trabalhar, não precisava pagar conta, nada. Tudo resolvido na vida dele. Mas o fato é que, nessa lei, que apesar de ser o A do ABC da vida espiritual, apesar disso, ela tem complexidades provavelmente muito além do que a gente pode compreender. Há uma passagem nas cartas dos Mahatmas em que um deles dá a entender isso, que o karma é uma lei tão complexa que eles estão ainda aprendendo sobre ela. Ainda assim, com todo esse bom karma, a felicidade também é uma prisão. Ou seja, tudo funcionando direitinho, tudo muito bom, ainda não é suficiente, porque não é esse o código do universo e o código da nossa alma. O código da nossa alma é voltar para casa. Então, muito mais importante do ponto de vista espiritual do que gerar bom karma é aprender a não gerar o karma. O complexo de não gerar o karma é que isso só pode ser feito, e as expressões que definem já mostram a sua complexidade. Por exemplo, agir sem esforço, como fala Krishnamurti,
Ou a ação na inação, como fala o budismo, né? Ou a ação sem eu, sem ego, como outras fontes dizem. A ação sem querer os frutos da ação, como o Bhagavad Gita diz. É que, para não gerar karma, é preciso não querer para si, mas querer apenas servir. Querer fazer o que é melhor possível para os outros, para o universo, para as outras fontes, outras formas de vida. Viver em sintonia com a ordem da natureza. E essa talvez seja uma das melhores definições de sabedoria. Viver em sintonia com a ordem da natureza. Quando você vive alinhado com a ordem das coisas, né? Essa é uma ação que não gera karma. Se o bom karma gera alegria, né? Alegria, gera boas condições, ele é também uma prisão. Portanto, a ação que não gera karma é essa ação em que a consciência se centra no presente, passa a viver dentro da energia mais profunda do coração. A felicidade passa a vir de dentro porque ela descobriu como gerar essa felicidade de dentro e já não busca a felicidade fora. Portanto, ela é puro serviço em tudo que faz. Essa é a ação que não gera karma. E com o passar do tempo, a cessação do karma, que é sempre acompanhada de um amadurecimento espiritual profundo, chega um tempo em que essa falta da geração se torna a libertação, né? Como tudo vem junto, a sabedoria vai se transformando em realização, né? E os objetivos do yoga, que são descobrir a dimensão divina que está na base da nossa consciência, né? Pode florescer sem que os impedimentos aprisionem a consciência nesse nível. Então, o humano, como transição da vida, cumpre a sua função. E, na perspectiva do yoga, cumpre a sua função quando o ser humano se reconhece como uma expressão do divino, não pela teoria, mas pela sua experiência direta. Esses são os grandes sábios da humanidade com os quais a gente tenta aprender. Muito bem, é isso aí. Obrigado.